A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os amados irmãos. Hoje, com a graça de Deus, venho tentar lhes instruir a como ler e estudar a Bíblia, como começar a ler e como começar a estudar a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a fonte de vida do cristão. E a primeira coisa, e a mais importante, é orar. Antes de começar a ler a Bíblia e estudar, é bom fazer uma oração para que Deus capacite na leitura e no estudo. Vou orar aqui, rapidinho, e começar o estudo bíblico de hoje, que é sobre como começar a ler e estudar a Bíblia. Então, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, continue me capacitando, Pai, me instruindo com a Tua infinita sabedoria, Pai, que no estudo de hoje, Pai, o Senhor me use como sempre tens me usado, que eu consiga ensinar aqueles que ainda não são conhecedores da Tua palavra, ou aqueles que têm dificuldade, que eu consiga auxiliá-los. Pai, eu sei que a Tua palavra nunca volta vazia, e Senhor, que o estudo de hoje seja muito proveitoso e que a cada estudo seja uma fonte de água inesgotável da Tua palavra, aquela que sacia a nossa vida, tanto como carne, mas principalmente como espírito. Pai, nos capacite para que possamos entender a Tua palavra como ela realmente é, os Teus mandamentos. Abra nossos olhos espirituais, abra nossa mente, nos capacite, nos renove a cada dia. Assim te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar para a Bíblia para poder dar seguimento ao estudo. Amados irmãos em Cristo, aqui está a Bíblia Sagrada. E qual é o próximo passo depois que orarmos? Primeiro, escolher qual o livro que iremos começar. E uma dica do livro que você quer começar, que está me assistindo a estudar como primeiro livro, é o seguinte, depois de orar, obviamente, antes de começar, exemplo, seria bom sempre começar com o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o Gênesis, ou com o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Por quê? Ou se você começar por Gênesis, o segundo livro começa com Mateus, ou se começar com Mateus, depois vai para Gênesis. Por quê? Gênesis é a criação do mundo, desde Adão e Eva até a morte de José. José, filho de Jacó, onde Jacó tem história lá, que lutou com o anjo, recebeu o nome de Israel e veio as 12 tribos. Aí continua a história em Êxodo com Moisés.
e vai em seguida. Só que Êxodo, Gênesis para Êxodo já é um negócio um pouco mais complexo de entender, que depois do capítulo 20 começa as leis, daí vem para Levítico, começa a dificultar no começo do aprendizado. Então, eu particularmente comecei lendo Gênesis, aí eu fui até Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos. Ali eu não continuei no começo, né? Mas agora eu tenho conhecimento do que está ali para frente. Porém, depois de Êxodo 20, eu particularmente fui para o livro de Mateus, aqui no Novo Testamento. Por que o Evangelho de Mateus? Aqui é o Gênesis, mas o Evangelho de Mateus é quando, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, a história de Jesus. Mateus conta bem detalhado como foi Jesus, né, a passagem de Jesus, e os 4 primeiros evangelhos contam a história de Jesus aqui na Terra. E dentre os 4, Mateus é muito detalhista, principalmente nas parábolas. E Marcos também, Lucas pelos milagres, e o Evangelho de João pelo estar mais próximo de Jesus. Dentre os apóstolos, o João era o que mais estava perto de Jesus, pela intimidade. Mas o mais detalhado, mais fácil de entender, é o de Mateus. Novo Testamento, ó, a partir daqui tem os evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios e por aí vai. Por exemplo, aqui, ó, Evangelho segundo Mateus. Aqui já tem a genealogia de Jesus, que é muito importante para a gente entender. E tudo isso começa lá do Gênesis, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca que recebeu a ordem que todos os filhos serão filho deles, sementes dele. Já Davi foi segundo o coração de Deus, lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, quando ele se tornou rei. Mas ele já teve a promessa em 1 Samuel. Aí tá aqui, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e tá aqui toda a genealogia de Jesus, que está lá no Antigo Testamento, até chegar em Jesus. E tem uns aqui que é muito interessante, um exemplo deles é Raabe, que ela foi lá no livro de Josué, que ela estava na cidade de Jericó e ajudou os 2 espias. Está aqui na genealogia de Jesus, que depois eu vou ensinar no livro de Josué, um pouco sobre ela. E por aí vai. Então, eu consegui, para ser mais fácil, começando com Gênesis, chegando um pouco no Êxodo, para dar uma entendida. E depois eu vim para o Novo Testamento, para cá, para Mateus. Mas cada um vê como acha melhor. Dá uma pesquisada na internet para ver mais ou menos como é cada livro, a forma de entender. Isso vai de cada um. Eu me adaptei melhor assim, quando eu comecei. Agora, outro passo muito importante é saber o que cada livro tem. O que é esse número grande e o que são esses números menores. Agora vamos entender a terceira parte, para começarmos a entender como estudar a Bíblia. Depois que você escolheu o livro da Bíblia, eu peguei Gênesis como um exemplo aqui, como é o primeiro. O primeiro, aqui, ó, esses grandes aqui, ó, esse 1, deixa
Deixa eu virar a folha. 2, grandão. Aqui, o 3, grande. Aqui, esses maiores aqui são os capítulos. E esses menores, deixa eu voltar ali, pegar do começo. Ó, esses menores, tipo aqui, ó, 2, 3, 4, 5, esses são os versículos. E cada capítulo tem de 1 a mais versículos. E como saber quantos capítulos tem cada livro? Aqui no índice vai mostrar muito claramente como é isso. Esse é o quarto passo, já vou incluir nisso. Igual aqui, ó, o primeiro livro, Gênesis. Abreviação, se tu for ver aqui do lado, vai estar abreviado muitas vezes como GN em alguns livros, ou vai estar como Gênesis, mas a abreviação de Gênesis, de Êxodo é X. E aqui, ó, Gênesis, abreviação GN, tem 50 capítulos. E do lado vai estar a página que começa. Na página 5 vai até a 76, pois a 77 começa o livro de Êxodo. E cada um desses livros, como foi dito, exemplo aqui, ó, tem 50 capítulos o livro de Gênesis. Cada capítulo tem seus versículos, exceto um livro que não existe capítulo, que não é considerado como capítulo, que é o livro de Salmos. Fiz até uma folhinha aqui, ó, para demonstrar. O livro, ó, que eu fiz aqui como anotação para ser mais fácil. A Bíblia é dividida em livros. Cada livro tem seu capítulo e cada capítulo tem seus versículos, versículos, exceto o livro de Salmos. Por que motivo? Os livros de Salmos são considerados como cânticos individuais pela questão da tradição histórica. Ou seja, aqui no livro de Salmos, não é considerado como Salmos de capítulo de número 1 e versículo de número 1 a seguir, e sim Salmo 1, Salmo 2, 2, ou Salmos 2, 3, depende como é falado. Amém? Espero ter instruído e conseguido facilitar ou ensinar. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. Amém?